licença. Fala, E aí, Samuel. Juliano, como é que tá? Tudo bom? Tudo bom? Qual que é o seu nome? É Adalberto. Adalberto. De onde É o você é, nome. Adalberto? É um nome exótico, né? Dá licença. De onde você é? Eu nasci aqui, né, em São Paulo, mas eu vivi a vida inteira em uma cidade que chama Poços O Poço de Caldas ou não? Caldas, Poços de Caldas. E agora, no momento, eu tô vivendo em Caldas Novas, em Goiás. O El conhece bem, ele é de Sim, lá, assim, sim. morou na região. E, assim, eu sou da Pinnacle, né? É uma empresa que Como que chama? traz... Desculpa. Pinnacle. Pinnacle. É P-I-N-N-C-L-E. Show. Bom, eu já preciso de admitir aqui que às vezes eu tenho uma gagueira de Fica tranquilo. ansiedade. Tem um amigão meu que é gago e, inclusive, ele esses dias, eu descobri que ele virou cantor, cara. Pô, do caramba, velho. Mas o pior é que a hora que a gente inicia a cantar, a gagueira desaparece. Você acredita? Eu tava vendo assim, porque ele é um amigão, empreendedor, criou startup, vendeu, e daí eu fui ver lá, ele tava com 500 mil seguidores. Eu falei assim, mas o que esse cara tá fazendo? Daí eu vi que não era com nada a ver com o negócio, ele virou cantor. Pô, abração pra ele. Bem, mas conta aí, o que a Pinnacle faz? É Olha, Pinnacle ou Pinnacle? Pinnacle. Pinnacle. Pinnacle, isso. É o seguinte, eu preciso de entrar um pouco na história, mas eu não vou enrolar. Tomara, hein? Ó, Eu prometo. Vou deixar aqui, ó. Já não, se enrolar, não vou nem... Então Vai. tá, a gente tem ali uma estratégia que é única, mas a gente nunca quis mostrar isso, né? Essa estratégia ela foi criada antes de inteligência artificial, ou seja, a gente não usou a inteligência artificial que é para criar ela, mas a inteligência artificial ajudou a criar os algoritmos, o indicador, fórmulas matemáticas que viram a calibrar essa estratégia. Então, a gente é uma empresa que oferece ali, a solução para investidores, traders, né? Em relação à otimização do tempo e a tomada de decisão no momento de dar ali o clique, né? Então, Esse ali o cartão ou é isso mesmo? Então, é a otimização do trabalho do trader ali. Exato. De que tipo de trader tanto faz? Olha, de vários dos tipos, né? Que a nossa ferramenta ela passa por uma adaptação. O trader é intraday, né? Aquele que investe hoje e retira o lucro hoje mesmo. O trader que fica algumas horas a mais ali lá no gráfico, né? Às vezes de 5 a 8 horas. Ou o trader de longo prazo que a gente chama de swinger, né? Onde ele abre um investimento hoje e pode retirar o lucro ou o prejuízo desse investimento em meses antes. A ferramenta ajuda para todos esses cenários. Exatamente. Tá. E que tipo de otimização que gera pro cara? Olha, além de assim, ela te dá pontos, não vou dizer ideais, até porque eu vou evitar algumas analogias. Ela te dá pontos melhorados, que é de compra e venda, momentos melhorados, e digamos que assim, um trader, antes de ele dar um clique de investir em compra ou em venda, o que ele deveria ali fazer é passar algumas horas analisando esse ativo antes de abrir ali uma compra ou uma venda. Então essas horas a gente encurtou o tempo ali dela para minutos. Então essa ferramenta, onde além de dar pontos melhorados, que é de compra e venda, ela dá ali espremida em relação a horas que o trader precisa de ficar analisando e desenhando, encontrando os pontos que é importante, liquidez, price action e etc. Ela já analisa e faz o cálculo disso em segundos, assim. Para entender, você veio desse mercado? Sim, sim. Eu vim, inclusive, da dor, né? Por que eu vim da dor? O que me incentivou a criar isso é porque eu gastei milhares de reais em cursos, em mentorias, indicadores, né? Que esse é o ramo inicial. Então, acaba que eu tive a dor, eu entendo a dor de quem virá a ser os nossos
clientes. E a gente, inclusive, é uma startup, né? A gente é uma startup, mas a gente aceitou estar aqui hoje, que é para absorver o máximo possível e não cometer erros que normalmente empresas viriam ali a cometer no início, né? Então, retornando, eu senti ali essa dor. Eu gastei dinheiro com cursos de mentorias, indicadores, infelizmente, promessas que esse ramo usa, que é para encantar ali as pessoas. É um ramo que é black, né? Infelizmente. Então, eu entendi ali essa dor. Eu comecei a estudar isso em 2014, a fundo isso. E aí eu desenvolvi realmente uma estratégia que até então apenas eu usava. Você foi criando uma ferramenta para resolver o seu próprio problema, né? Exato. De início era isso. Eu resolvi o meu problema, eu consegui assim algo que antes eu jamais havia conseguido com os cursos de mentorias, indicadores, algo que eu tinha aí criado. E eu fiz ali uma pesquisa, Juliano, gigante ali lá na internet, o que a gente tem realmente é único, tá? Agora, eu usei isso ali para mim. Aparentemente é um pouco egoísta, né? E o porquê? Eu não quis entrar em YouTube e ensinar essa estratégia, eu não quis criar a minha dor, até porque eu acho que hipocrisia é horrível, né? Então, se eu passei a dor com cursos de mentorias, por mais que o que eu tinha criado e desenvolvido é bom, eu não ia realizar o curso de mentorias. Mas uma dúvida, assim, ó, você construiu para resolver a própria dor, certo? E em algum momento, provavelmente, você pensou assim, putz, faz sentido transformar essa ferramenta em um produto. Exato. E é o momento que você está agora. Só para entender o momento da jornada, você já transformou em um produto ou está nessa transição? Já. As ferramentas e os produtos estão acabados já. E já chegou a colocar o cliente para usar? Assim, a gente tem testers, né? A gente escolheu algumas pessoas, não apenas o brasileiro, tá? O foco da ferramenta é minimamente ali o Brasil. Ainda mais que, gente, me desculpa o que eu vou dizer, a defasagem que o Brasil anda entre a mentalidade de investir e apostar é algo que me incomoda. Eu acho que a educação financeira aqui deveria de ser algo em um nível que é melhor, mas enfim, o público ainda nosso, alvo... Ainda é muito, o mercado brasileiro ainda é muito pequeno e amador, né, em relação a investimento. Né? Demais. Eu não sei se isso é algo que eu e você entraria em um acordo, mas eu acho que a educação financeira é mais importante que muitas das coisas em escolas fundamentais. Essa é a minha visão. E eu acho que é algo que futuramente eu viria ali a criar. Entendeu? Uma educação que é financeira para crianças e adolescentes e eles amadurecerem com algo que... Ô Dalberto, só voltar no negócio da criação da startup, então. Então você criou ela e colocou, já tem uns testers rodando. Você já conseguiu medir resultado desses testers? Assim, sei lá, seja performance que aumentou, rentabilidade, você consegue medir o antes e depois deles? Sim, e inclusive a frustração. Por quê? Os testers que eu encontrei, eu dei ali a preferência para testers que já tinham contratado ferramentas iguais à nossa, mas dos nossos concorrentes. Então, eu dei ali a selecionada de testers porque você queria os caras que já não fossem novatos, né? Exato. Que já estivessem rodando por aí. E tivessem a dor, tivessem ali a frustração. Tá? E esses, eu percebi apenas a performance aumentar, isso com testemuniais que deles. A performance aumentar, o acerto aumentar, que o acerto nesse mercado ele é algo que é importante, mas é a satisfação. E o que aconteceu? Eu avisei que eles eram usuários do beta, né, que viriam a testar a ferramenta, mas que eu queria ali um testemunial
após o uso. Você encheu o saco deles depois Agora, essa é a questão. para saber o que deu certo e deu errado. Sim, mas eu não enchi. A maioria das pessoas que tiveram o apreço ali ao pedido, eles em alguns dias eles já me deram ali o feedback, mas alguns não me deram. Esses alguns eu retirei o acesso à Ariva Davis antes de acabar o período de testes. A maioria da Ariva Davis teve uma indignação enorme. Então, ok, eles tiveram a preguiça de me dar o testemunial, né? Mas queria. Briefing. Agora, a hora que eu retirei, eles ficaram irritados. Só falar uma coisa, assim, ó, você comentou um trem que achei importante. Eu tenho um amigo muito, muito próximo, que é sócio, inclusive, e ele trabalha no mercado financeiro já tem bastante tempo. É um dos caras super inteligente que tem um prazer de conviver. E ele criou uma solução parecida com a sua. Só que é interessante que a vontade dele é zero de abrir isso. E eu tô ligado nos dois lados. Eu consigo entender o posicionamento dos dois lados. Porque quando você cria uma ferramenta dessa, você está capturando assimetrias do mercado. Exato. E quanto mais gente usar isso, menor a assimetria é. Sim. E menos útil fica. E acontece até desculpa te interromper, Claro. acontece até uma adaptação ao mercado em algo que eles vieram a perceber que muitas as pessoas estão ali utilizando. Exato. E daí o negócio que provavelmente você, por ser desse mercado, sabe, às vezes as simetrias vão mudando. Sim. Né? Então, de certa forma, a ferramenta ela precisa ser meio viva, né? Para ter utilidade ao longo do tempo. Né? Porque Exato. o que funcionava não funciona mais, e não é porque o método não funciona mais, é porque a simetria já se tornou irrelevante. Né? Exatamente. E essa adaptação é onde entra um recurso que a nossa ferramenta ela tem. Ela tem uma ML interna, uma Machine Learning. Então ela mesmo se adapta e se recalibra em diferentes cenários. E o modelo desse produto que você está vendendo, você pretende fazer dele algo mais nichado, com traders mais profissionais e que vão ver valor no que você está fazendo e vão até saber pilotar a sua máquina? Uhum. Ou você está indo numa direção de popularizar, assim, pegando mesmo traders novatos que não... Olha, eu acho que é mais em relação a popularizar. E por que disso? Por quê? O trader experiente, ele não traz apenas experiências que boas. Ele traz a dor, a frustração. E, gente, a frustração nesse ramo, nesse nicho, o peso emocional e psicológico é extremamente acima de outros. Então, acaba que isso daí é com base nos testers, né, que a gente escolheu. Os que vieram com pouco entendimento do mercado. Eles vêm com muito viés, assim? Eles vêm com muito viés? Vem mais com viés que é negativo. Entendi. Então, assim, eu acho que inclusive... Oi, pode falar. Mas daí, Adalberto, eu só vou fazer uma pergunta aqui. Mas se você começa a entrar nessa camada de traders mais novatos, você precisa também, além da ferramenta, transmitir uma camada de conhecimento, senão você só vão fazer merda. Sim, sim, sim. Então não tem como você não ter um braço de educação forte. Não, realmente não. Realmente não. O principal da nossa, ao meu ver, e inclusive eu estou aqui que é para aprender, eu quero adaptar. O principal da nossa estrutura, a ferramenta, ainda é ali a comunidade. Uhum. Ainda é. Porque, assim, é uma ambição que é minha, mas não é uma ambição que envolve apenas apego ali ao financeiro, apego ao capital, ao dinheiro. Eu acho que a comunidade me chamando e falando: Adalberto, obrigado, eu melhorei, eu consegui atingir algo que eu almejei e
é graças a vocês. Eu viria um valor nisso que eu acho que as pessoas até poderiam vir a duvidar. Então, essa é a aproximação. Não, mas assim, ó, só pegando... Cara, acho que só quem tem clareza de propósito fala o que você falou de peito aberto. Porque Sim. tem gente que acredita que é tudo sobre dinheiro. Não, Assim, mas... tem, assim, mas é porque a pessoa ainda não superou o dinheiro. Sim. E daí ela acredita que realmente é tudo sobre isso. Mas eu entendo que você, para abrir o seu método, para abrir a sua ferramenta e melhorar a vida de tantas pessoas, vai além de dinheiro. Porque provavelmente se você só se focasse em ser um trader usando o seu próprio método, potencialmente você até ganharia mais. E na verdade, responde até a algo que eu acho que em uns minutos você viria ali a perguntar. Mas agora você vai adivinhar a minha pergunta, é isso? Não sei. Vamos ver. Se o método é bom, por que você não usa exclusivamente, né? e usa apenas a língua para você e obtém o lucro? É porque é além a língua do capital, entendeu? Eu acho que eu realmente vou ver o apreço a usuários realizarem, entre aspas, o sonho o sonho que outras as pessoas hipócritas venderam a ele. Eu não acho que o vendedor de curso, de mentoria ou indicadores que tem ali um acerto que é falso, errado. Eu não acho que o errado dessas as pessoas é pegar o dinheiro que é falso. O dinheiro que é falso, não. O dinheiro das pessoas vendendo algo que é falso. Eu acho que o pior arriba deles é a frustração de algo que eles imaginaram ali acontecendo com o que eles ofereceram. E tem uma coisa que você tateou isso, né? Mas o mercado financeiro ele envolve muito controle emocional. Sim. Então, além da técnica, além de qualquer tipo de método que é usado, se não tiver um controle emocional absoluto, vai pro ralo. Sim. E de fato não é para todo mundo, né? Assim, Não, realmente não. Agora, a gente consegue, aos poucos, mudar isso. Com o onboarding, a comunidade, o suporte que é crescente, é por isso que eu acho e repito que a comunidade Arriba Nossa... Ô, Dalberto, eu te fazer uma pergunta que ela vai na seguinte linha. Imagina que assim, você tentou antecipar a minha pergunta, mas você errou ela. Então, desculpa. Vou dar um amarelo, que você errou a minha pergunta. Ele tomou um risco, errou. Não, mas eu sou do mercado, eu estou acostumado a riscos. Não, e no mercado, assim, você também está acostumado a perder, né? Porque sim. A perda faz parte. Você tem que ganhar mais do que perde, mas a perda faz parte. Não é tanto o porquê você está abrindo o método, porque eu acredito em propósito, só quem acredita em propósito, isso é meio óbvio até. Mas a partir do momento que você tem um método e tem uma ferramenta, você tem dois caminhos. Você pode ensinar as pessoas, você pode ir numa linha de educação, mais uma ferramenta que vira uma espécie de copiloto para evitar que ele faça muita merda. E quanto melhor a ferramenta, menos ele precisa saber. Sim. E daí agora vem a pergunta que fecha isso. Em tempos de AI, você pode reduzir absurdamente, pensa o peso das duas coisas, educação e método, e ferramenta. Você precisava educar muito antes, assim, pensa 10 anos atrás, você precisava educar muito, ensinar muita coisa pro cara, porque as ferramentas eram frágeis. Sim. Daí você falou assim, fui criando minhas próprias ferramentas e tal. Como você tem uma ferramenta aqui, você já precisa educar bem menos. Sim. O cara você não precisa ensinar o beabá, o cara não precisa ler 10 livros do Warren Buffett, assim, você já deu. A minha pergunta é, em tempo de AI, o próximo passo não seria você melhorar ainda mais a ferramenta e o nível de conhecimento do cara beirar a zero, a ponto de ser praticamente um robô? É exatamente isso. Porque já é ou vai ser? Já é. A gente então, tem a princípio, o cara... ferramenta B2C e B2B. Tá. B2B não vai ao mercado. Mas você quer completar a pergunta? Não?
O nosso indicador, a nossa ferramenta, ela, além de mascarar a nossa estratégia, ou seja, a gente não precisa ensinar a estratégia, na hora que aparece ali a convergência de estudo, o indicador aparece que Você vai e mete compra a que é compra venda. lá ou a venda. Então, tudo isso, ela realmente ele já faz. Mas, mesmo assim, eu teria a questão de 2 horas a 2 horas e meia de vídeos que curtos. É para calibrar o robô. Não. Ele já tem a calibração, que é só mesmo que é para mostrar ali às pessoas o que quer dizer o que ali da ferramenta. Então, ela não precisa de um estudo ali atrás. Ela nem precisa escolher, entre aspas, o nível de risco, assim, porque assim, eu já mexi com robô, eu já mexi com tudo na vida, viu, irmão? Não é robô, tá? Então, É um indicador. E o indicador ele acaba servindo de ponto de entrada e saída, né? Então, Sim. Daí, o que eu ia perguntar? Então, mas já mexi muito com um robô. E o que acontece? E você tinha que, de alguma forma, calibrar, porque você podia querer tomar mais risco, menos risco. Em um modelo, você poderia ter mais drawdown, só que maior potencial de ganho. É como se você mexesse um pouco na relação risco-retorno ali, tamanho dos lotes, esse tipo de coisa. Nem isso o cara configura? Sim, essa configuração existe. Configuração a parte existe. a gestão, o conservador, o moderado e o arrojado. A gente tem essa parte sim. Entendi. E desculpa, daí você estava me falando sobre uma coisa, você falou assim, você reforçou, não é robô. Não me é explica robô. A diferença para um robô. Olha, de uma forma rápida e analógica, o nosso indicador ele é o GPS. O robô seria o carro Tesla. O robô ele faz tudo ali para você. O nosso indicador só te diz ali o que fazer. Entendi. Então só corrija se eu estiver errado. As plataformas, estilo um MT4 da vida, MetaTrader e tal, tudo mais, você pode usar indicadores. Exato. Daí importa o seu indicador lá dentro. Esse indicador ele vai dar os sinais lá, os call de entrada e saída, e daí a pessoa poderia colocar um robô para rodar em cima do seu indicador, ativar um robô lá. Ou você já faz a operação, é isso que eu queria entender. Não, a gente mesmo é que faz a operação, mas o nosso indicador ele emite alertas, tá? Alertas. Mas se você faz a operação, você é um robô. Mas se você faz a operação, você é um robô. É. Porque assim, ó, do que eu sei, né? Indicador, ele vai fazer análise histórica, gráfica, para sempre, para trás e tal, tudo mais, e ele vai dar visualmente ali, ou algum número que diz, ó, é hora de entrar, é hora de sair. Isso, mas a decisão é da pessoa. Isso, a decisão. O indicador, ele só traz o dado, ele não traz a ação. Daí o robô servia para quê? O robô, você conectava no indicador e falava assim, ó, se isso acontecer, compra, se isso acontecer, vende. Então o robô trabalha em cima do indicador. Mas o robô ele já viria a executar ali a compra e a venda. Isso. Ele não te pergunta. Entendeu? Então, mas no seu caso você executa. Não. A gente, no nosso caso, o nosso indicador, ele te diz o momento. Se você quiser executar, você Tá. ou não. Tá, tudo bem. Mas então isso é um indicador mesmo. Indicador mesmo. Tá, beleza. Mas assim, continuando até a minha pergunta lá que eu falei, assim, quanto mais automatizado fica, menos treinamento o cara precisa, o próximo passo poderia ser você fazer botar um robô para executar esse indicador. Por que não? A gente já fez isso já. Agora entra uma parte que é delicada. Qual? Por quê? Você já se perguntou de pessoas que vendem robôs na internet, Instagram e YouTube? Por que eles estão ali vendendo isso? Para ganhar dinheiro. Mas se o robô dá dinheiro, sim, por que ele não usa? Por que ele não usa? Não, mas deixa eu te falar, porque assim, eu vou responder isso de um modo um pouco mais amplo, Adalberto, porque é interessante. Assim, é que eu não penso desse jeito. Tá. Por que ele faz isso? Porque a minha mentalidade é de comunidade open source. Então, a minha mentalidade pensa assim, o Juliano não pensa igual o Windows, eu penso igual o Linux. E o Linux ele foi construído
igual o GitHub, ele foi construído a partir de muitas mãos que, de modo colaborativo, co-construíram aquilo. Então, eu consigo, quando você fala assim, o cara está vendendo um robô, eu consigo entender que alguns deles é por mero oportunismo, o cara que é um robô meia boca e ele, na verdade, está ganhando dinheiro com o robô porque... Ele vende. Porque o robô em si não dá resultado, mas vender robô dá resultado. Então eu consigo entender que tem uma fatia de oportunistas, mas eu tenho certeza que tem nesse meio idealistas, que são caras que eles são movidos muito mais pelo desafio, eles são movidos pela comunidade, eles são movidos por um bem maior, e daí eles compartilham aquilo que eles criaram, e obviamente precisam ser financiados para continuar construindo. Então assim, eu consigo entender essas duas audiências. Sim. Eu acho que a maior parte, acredito que só tem a primeira. Se o cara está vendendo é porque ele não ganha dinheiro com isso, se ganhasse dinheiro ele fechava para ele, mas eu consigo entender que existe uma mentalidade open source. Mas você concorda que a mentalidade open source não promove um ad, uma propaganda do robô? Ele entra ali no Reddit, ele começa lá dentro a divulgar o que ele descobriu, encontrou. É meio comunidade, O Reddit, se aparece um robô no Reddit, eu entro ali no fórum, eu acho isso, eu acredito que realmente é o open source. Se aparece ali uma propaganda, um ad, eu já sei que... Entendi. Assim, faz sentido, porque o dinheiro ele já enviesa para o primeiro caso, né? Exatamente. Menos para o segundo, faz sentido. Então, voltando... Só abrir um parênteses rapidão, Adalberto, mas a indústria de open source ela é muito rica. Sim. Muita gente ganhou muito dinheiro com open source, mas aí tem uma coisa interessante, que não é no ponto de partida, são nos valores agregados. Por exemplo, a Red Hat, que é uma das grandes distribuições de Linux, ela usa uma distribuição que é gratuita. Sim. Então, Red Hat sim é gratuito, só que o cara precisa de suporte. O cara que instala ele precisa ter acesso aos patches de segurança antes. Sim. Então, tudo bem, o Red Hat está aqui. Agora, você quer ser seguro? Você assina um serviço aqui e os patches de segurança chegam em primeira mão para ti. Então, o que conta muito para uma grande corporação que está com toda a segurança em cima de um sistema operacional. Então, eles vendem nos serviços agregados. Eu posso implantar para você, adaptar para você, eu posso tornar mais seguro, etc. Sim. Então, ele é um jogo de entrega o principal de modo gratuito, mas ganha nas beiradas em tudo quanto é coisa, né? Sim, e às vezes até de ser algo open source, o valor agregado aumenta. Exato. Porque se alguém que encontra a solução que é para um aplicativo, uma ideia, um robô, às vezes ele não está ajudando o que é para receber, ele está ajudando porque realmente ele entende a solução. Sim. Então, eu realmente, cara, a sua ideia, eu acho ela ideal, assim, é o que eu entendo e eu sigo, né? Então, a comunidade open source, ela não está ali pro capital. Ela está ali que é para realmente, não, isso daqui eu entendo, isso daqui eu consigo achar ali a solução. E ao mesmo tempo que não está pelo capital, eles ganham muito dinheiro. Isso que é interessante. Essa daí a consequência. Mas é normal, assim, porque o cara cria um movimento em torno daquilo e, eu preciso tornar mais seguro, então por que eu não compro o oficial? Porque ele mesmo poderia fazer, ele poderia comprar os paralelos, mas por que não comprar o oficial? Sim. É até uma forma, existe um efeito rapport aí, né? Que é do tipo... efeito? Rapport, que é do tipo, ele é uma espécie de honra. Assim, os caras construíram um sistema operacional do caramba, funciona e tal, tudo mais, agora eu vou comprar os patches de segurança de outro, deixa eu comprar desses caras. Existe um efeito retribuição. Sim, existe mesmo. Mesmo que o cara, exista os paralelos, deixa eu comprar o original aqui, porque, já ganhei o sistema operacional, agora eu vou querer dar gato aqui, nesse aqui. Então, existe um efeito que, por isso que a indústria de open source é tão rica. Porque os caras eles conseguem criar um efeito rapport grande, entrega gratuitamente o core e ganha nas beiradas aos montes. Às vezes, eu tenho alguns exemplos de casos, né? Deixa eu citar um. Existe uma skill de cloud
coding que chama EEC, ECC, Everything Cloud Code. EC? É ECC. ECC. Essa é uma ferramenta que no repositório do GitHub, ele tem ali a parte do give me a coffee, né? Me pague um café. Ele recebeu ali uma doação de 22 bitcoins, aonde uma pessoa enviou um café ali para ele com um valor gigante de 22 bitcoins. Então, assim, eu acho que esse, inclusive, é o efeito rapport. Rapport, né? Rapport, onde, às vezes, o valor em honra, ele fica realmente maior do que o valor do que você estipula em algo. Né? Exatamente. E só para entender, assim, o momento que você falou, você construiu para ti, daí você colocou uns pilotos para dentro, você não começou a comercializar. Isso. E até misturando com o que a gente está falando agora, qual que é o modelo de negócio? Você pretende vender o indicador, ou o indicador é gratuito e você ganha no... Onde que é? Como vai ser esse modelo? É um modelo que é recorrente, tá? Mensal em dólar. A gente tem apenas um indicador que a gente viria a soltar agora em setembro. Às vezes, se o plano e estratégia precisar de se adaptar ao que você guiar aqui hoje, a gente vai até prorrogar ali um pouco o lançamento, porque eu vejo um valor enorme aqui, mas a gente já tem 4 outras ferramentas que é para aumentar o nosso ARPU, né? E aos poucos, né? A gente não vai soltar tudo de uma vez. E o porquê agora? Após eu criar a estratégia, cara, eu tive um problema de confiança gigante. Eu poderia vir a contratar um programador, desenvolvedor, que é para pegar a minha estratégia e transformar num algoritmo quantitativo. Mas eu nunca ia conseguir. Por quê? O medo de roubar a minha estratégia. Eu não vou dizer em números, acerto alto, eu não vou dizer isso aqui hoje. Mas era uma estratégia onde eu não consegui exercer a contratação de alguém que é para automatizar ela. Então, aonde a IA de hoje entrou ali nisso? Eu precisei de ir lá e contratar o desenvolvedor, expor a minha estratégia, que é para eu criar as coisas em cima, os indicadores, os algoritmos, robôs. Tomara que o Cloud Code seja seguro, né? Senão a sua estratégia já está na mão de todo mundo agora. Mas, cara, eu uso mais o Hermes. Entendi. O Hermes, ele é assim... Tomara que o Hermes seja seguro. Ele é um pouco, mas às vezes a minha estratégia ela já está ali sendo comercializada ali naquela comunidade de IaaS, onde Sim. eles têm a própria Molten alguma coisa. Agora, em relação Mas completo, assim, daí você usou a IA para fazer esse produto? Para construir a estratégia, né, de uma forma que não entregasse a fórmula dela, entendeu? É como se fosse o segredo, vai, o segredo dela. O secret sauce. Isso. Porque é ali que mora onde mora o moat, né? O M-O-A-T. Tem até uma coisa sobre isso aí, permite explicar uma coisa, Adalberto, porque assim, quem me conhece sabe que eu sou contra segredos. Uhum. Mas assim, não é bem contra segredos. Eu acho assim, se o cara tá com medo de compartilhar a ideia, porque a ideia, em geral, é porque o cara tem dificuldade de execução e essa dificuldade de execução faz ele proteger o negócio, falar, alguém vai ficar sabendo e vai copiar. Mas existem mercados onde existe um secret sauce, onde realmente existe ali um elemento que ele precisa ser protegido, né? E alguns mercados têm isso, né?
desde a Coca-Cola, por exemplo, né, Sim. que tem todo um rolê lá para proteger a fórmula. No mercado financeiro eu já vi isso. Então, assim, é uma parte bem pequena do negócio que é o segredo dela. E proteger ela faz todo sentido, a sua preocupação. E em geral, o vazamento está ligado a pessoas, né? Exato. E, assim, antes da AI, o que poderia se fazer é ter 2, 3 pessoas que cuidam de partes diferentes disso. Seria você fatiar o problema em 3, jogar uma parte para um indiano fazer, outra para um russo, outra para... O russo seria perigoso, mas assim, você escolher 3 aí e depois você junta. Que é o que fizeram na fórmula da Coca. Tem pessoas que sabem diferentes partes e enfim, tem todo um rolo lá. Então, nesse caso, só acho que vale a pena o pessoal saber, existem situações em que ter esse secret sauce protegido faz sentido. É raro e, em geral, uma parte bem pequena do negócio. Então, ter medo de compartilhar a ideia não faz sentido. Aí é medo de cara que executa mal. Sim. É claro, você pode proteger ali 1%, 5%, 10%, que é onde está o segredo, mas no geral a ideia ela é livre, não faz sentido nenhum proteger ela. Daí, uma vez que você fez esse código, daí você começou, agora você chegou na fase de teste e vai comercializar. E daí você falou que tem outros 4 produtos que podem aumentar o ARPU, que não vai lançar de partida, certo? Exato. Esse primeiro que você vai lançar, você já tem um modelo de negócio? Recorrência mensal em dólar, mas é valor fixo? A gente criou isso, né? Mas a gente tem, inclusive, planos B e C, que é para contornar isso, mas igual eu te falei, é possível que hoje, após hoje, a gente adapte ele, mas o custo arriba dele não é muito alto. Você está pensando em vender por quanto? Já tem um preço? A 49,99 dólares, exato. Tá. O nosso CAC, ele é alto, mas a média do nosso CAC, ela é jogada abaixo. Eu tenho um embasamento. Qual que é o embasamento? O nosso nicho, ele é um dos poucos nichos que se agregam em um local. Tem muita comunidade, né? Muito forte a comunidade. Sim. Então, assim, o público-alvo... Tá todo mundo em poucos lugares. Ele não vive Concordo. livre, ele vive em colmeias, digamos assim. Concordo. Então, o nosso tráfego, ads, é muito já olhando E o próprio orgânico acaba sendo forte, porque um cara compra e gosta, como essa comunidade a galera é muito ativa, ele vai falar, pô, tô usando isso aqui, é do caramba, tá? Ele vai ser a própria propaganda de vocês, concordo. Uma coisa que eu lembro da época de robôs, porque eu construí, cheguei a comprar, fiz doidura, assim. É mesmo? Caraca. Tem muita coisa que eu faço que não é pelo dinheiro. Essa aí foi uma delas. Eu brinquei com pouco dinheiro, poker, eu cheguei a virar semi-profissional, não foi pelo dinheiro também, e é pelo aprendizado. E nesse mercado, uma coisa que eu vi que era muito poderosa era pegar o histórico de atuação daquele robô, daquele indicador, né? Sim. Que é assim, ó, você pegava uma conta teste, alguma coisa do gênero, você deixa rodando aquilo e você deixa ela pública para a galera acompanhar. Você tem isso? Você fez algo do gênero? A gente tem, mas ainda não completou um ano com a capital real. Tá? A gente tem 2 tipos de testes utilizando essa estratégia. Um deles é um Monte Carlo, né, que é um backtest bem robusto de estratégias. O outro é o Lopes de Prado, que é outro backtest. O Monte Carlo eu conheço, outro não. A gente tem um que eu criei, que é um híbrido entre os dois, é mais um tipo de backtest de estratégia, e a gente tem dados desde setembro do ano passado até abril. Então, assim, dados com dinheiro aplicando para a gente com dinheiro que é real. Mas você está abrindo isso aí? É pública essa carteira? Olha, ainda não. Porque a estratégia que eu vejo mais vencedora de venda é essa aí. É essa? Porque se você for olhar,
É aquela história, né? Rendimentos passados não garante futuro, né? Mas Exato. se você for olhar o prospecto, né? Que é quando o cara olha ali um investimento do mercado financeiro e ele olha, deixa eu ver mais ou menos como se comporta, né? A curva. Se tem quedas muito grandes, né? Se é uma curva mais suave ou se ela tem drawdown grande. Eu acredito que quando você olha a sua perspectiva de um trader, ele vai querer olhar o comportamento dessa sua estratégia ao longo do tempo. Porque Sim. ele sabe que vai perder, sabe que vai ganhar, mas ele quer, acho que ter aquela sensibilidade, assim, as perdas são muito fortes. Quando vem uma maré baixa, o que acontece? O que acontece numa maré alta? Então, creio que é uma ferramenta forte para te ajudar. Sim, a gente passou os testes por Covid, a gente passou os testes com o conflito geopolítico, né, entre Estados Unidos e Irã, ou até mesmo entre Rússia e Ucrânia, mas é resultados que eu tenho medo de mostrar. Eu não vou mentir, eu não estou aqui que é para mentir. É resultado que me dá medo de mostrar. Então, assim, Mas aí me explica um pouco esse medo. Eu acho importante, assim, todo empreendedor caminha na beira do abismo. E medo de cair a gente sempre vai ter. Mas para entender, você tem medo de parecer charlatão, que é do tipo, cara, isso não existe, é nessa linha? É esse mesmo. Sim, tá. Porque assim, ó, eu não vou ser hipócrita. Se eu criei isso com um propósito e baseado na frustração que eu tive. Sim, entendi. Você não tá. A última coisa que você quer é gerar frustração para os outros. É interessante. Mas é interessante porque, cara, eu vou te falar que isso é uma espécie de bloqueio que você tem. Sim, E, assim, ó, eu consigo entender, tá? Porque você pensa assim, ao fazer isso, você corre o risco de repetir o mesmo modelo daqueles que te frustraram. Exato. E de bom coração ainda. Você corre o risco de, na melhor das intenções, provocar a mesma coisa, porque a pessoa pode olhar e falar assim, porra, vai dar tudo isso? Só que o período da pandemia foi um período atípico, daí sim, tem momentos e momentos, né? Uhum. E daí você tem receio do cara espelhar aquilo, e até pela falta de experiência, pela falta de conhecimento do mercado financeiro, projeta isso hoje, ele vai se frustrar. Ainda que ganhe, né? Exato. Tem um tanto de sentido no que você está falando, mas eu olharia sob uma outra perspectiva, que é o seguinte, que eu vou tentar te desconectar completamente desse receio. Como? Carteira pública a partir do dia tal. Sim, não importa o que aconteceu na pandemia, guarda a partir do que aconteceu na pandemia, que bom para você, ganhou dinheiro e tal. Mas a partir do momento que você torna ela pública, você entendeu que você já não está mais manipulando nenhuma narrativa, ela é o que é? Sim, e é por isso E se for mal vai ser mal, se for bom vai ser bom, e daí você torna ela pública e provavelmente auditada. E daí acabou. Daí essa sua preocupação vai pro ralo. Porque assim, você não está manipulando nada, você tá dando dado bruto, puro, em tempo real do que está rolando e ponto, acabou. E ao vivo. Ao vivo. A gente vai realizar esse storytelling agora em meados de agosto até meados de outubro, onde eu vou ficar ao vivo, utilizando as nossas eu gosto desse ao vivo, mas a provocação é um pouco mais profunda. É assim, deixar dado que tem os indicadores, que são os pontos de entrada e saída, mete um robô para fazer as operações de entrada e saída na hora certa e deixa essa carteira pública. Bota R$1.000, né? Mas deixa para autorar lá. Sim, mas o nosso algoritmo, que é o robô, que usa a mesma estratégia que o indicador, mas de forma 100% autônoma. E inclusive tem LLMs ali auxiliando o script que o robô ele segue, né? O nosso ao vivo ele é mais que para mostrar
humano Sim. replicando o que o indicador do caramba. ele faz. Então, É tirar qualquer tipo de manipulação, assim, você tá aqui, tá rolando ao vivo, então não e tem... automação, Sim. né? Porque o nosso algoritmo e a automação, a gente não vai abrir ao mercado. A gente vai escolher algumas pessoas, realizar reuniões. O nosso robô, entre aspas, não vai a B2C. Então isso que não tinha ficado tão claro. O indicador você vai comercializar, mas o robô não. O robô não. Entendi. O robô é para... Mas você consegue entender que o robô ele opera em cima do indicador. Não, usando a mesma estratégia, mas é diferente. Então ele não usa exatamente o indicador. Não usa. Ele Entendi. não usa o indicador. Não, porque aí cai por terra o que eu falei, porque não teria como você fazer um... Não, até daria. Até daria, sim. Assim, voltando, você tem um indicador. O cara compra o indicador. Você vai ensinar a estratégia. Você entra quando der isso, você sai quando der aquilo. Por que você não bota um robô para fazer as operações e abre essa carteira pública mostrando? Qual que é o... Ou, assim, uma provocação mesmo. Claro. Ou o indicador não é tão bom assim a ponto de precisar de uma camada humana para o cara tomar uma decisão se vai ou não vai mesmo. Assim, ó, eu acho que é a segunda pergunta mais melhorada. Por quê? O que a gente vai falar é, se o indicador disse isso, execute. Um robô que é para replicar isso, ele não tem emoção e psicológica. Ele vai fazer o que precisa fazer. Se tiver um humano ao vivo com a câmera, eu mesmo que vou vir te botar a cara. O pessoal, os nossos clientes, usuários... Não, eu entendo clientes, a estratégia do ao vivo, mas minha pergunta não foi essa. Você está fugindo. Não, mas não, é assim, ó, para eles verem a interação emocional e psicológica em seguir o que o indicador ali Não, disse. tudo bem, mas assim, eu sou mais chato, porque assim, a camada emocional, ela tá exatamente para o cara não fazer loucura, dar win, por exemplo. Vou botar tudo nessa mão. Não, tem uma questão de money management lá, quantos por cento dá para entrar, tem todo mundo. Eu entendo. Mas assim, a partir do momento que você está tirando a camada de emoção, o robô poderia fazer. E ele poderia atuar em cima do seu indicador. Por que não ter uma conta pública rodando 100% pura em cima do seu indicador? Porque assim, eu vou ser bastante sincero. A hora que você começou a jogar para o humano, não, vou fazer uma live e tal, eu comecei a sentir que pode precisar de uma camada de discernimento que o indicador não dá. Que o humano é necessário. É isso que eu estou querendo dizer. De que o indicador puro vai dar merda. E que se você botar um robô em cima do indicador, talvez o resultado não seja tão bom. Ok se for isso, tá? Porque assim, eu consigo entender que tem talvez algumas camadas que o humano vai perceber. Que é como se você fizesse um semi-automático, né? Você citou o Tesla, né? Assim, o Tesla, um tempo atrás, fazia algumas coisas, outras não. Hoje já o nível de automação aumentou. Então, o fato de você falar que o indicador não é 100% autônomo, isso não tira não é um demérito nele. É talvez muito mais uma questão de fase da jornada. Talvez hoje ele é 80% autônomo e ainda tem um humano importante, 90%. Mas a minha pergunta é, se ele for 100% autônomo, por que não colocar um robô e abrir uma conta pública? Daí você vai ser 100% transparente. Eu acho que é algo que é válido, que é pra gente analisar e fazer, realmente. E é complementar a live que você falou, que eu acho do caramba essa live que você fazer. Sim, é porque é algo que, assim, na verdade, eu não tinha realmente pensado, porque a diferença dos produtos, né? Um é o indicador B2C, o outro já é o algoritmo que executa o mesmo que o indicador usa de estratégia, calibragem, mas de forma que é automática. Então, Você quebrou na sua cabeça em dois problemas, né? Assim, indicador exato. e robô. Então, assim, eu consigo até executar isso. Um exemplo, enquanto eu fico em live ao vivo, eu mesmo executo exatamente o que o indicador estaria fazendo. Você vai executar exatamente aí o eu robô. durmo e deixo o robô fazendo. Às vezes, aumentaria.
provocação, viu? Porque assim, eu compraria um indicador, assim, pensando lá atrás, um indicador que ele tivesse uma conta pública aberta, ela tal, mostrando o desempenho dela. Uhum. E daí em cima disso daria para tunar e tal, mas enfim, fica a provocação. E sobre o modelo de negócio, assim, você chegou a dimensionar o tamanho dessa comunidade, de quantas pessoas comprariam? Sim. Porque esse mercado de trader é nicho, no Brasil mais ainda, fora até que é mais relevante. Daí você chegou a ver o tamanho? Sim. O total ali, aonde o nosso indicador usa, que é para ele abrir, chama Sinal, tal? Não. Mercado de sinal? Trading View. Trading View. Tá. Ali são 100 milhões de usuários ativos, mas que pagam indicadores que é premium, ou seja, indicadores que existe ali a mensalidade é de 20 a 30 milhões. Então, ao meu ver, é um mercado com um potencial alto, onde a diferença entre o pessoal que faz a própria estratégia, as próprias análises e não usa indicador que é pago, e o pessoal que existe, entre aspas, ali a dependência de indicador que é pago, os 100 a 20 a 30, eu acho que é bom, mas eu posso mudar minha opinião, claro, mas 20 a 30 milhões no mundo inteiro. São compradores de indicadores. Tem uma coisa que eu não sei se você consegue mensurar, né? É o quanto dentro desse mercado, do tamanho máximo de mercado, é quantos estão aptos a novas estratégias. Porque pensa que dentre esses 20, 30 milhões tem aquele que já está feliz e ponto, acabou, sabe? Tipo, não enche meu saco, estou feliz aqui, já testei vários e estou ok. Deve ter aqueles que são os tarados por indicador, e daí tem 10, e daí tem um rodando uma estratégia A, até para ter múltiplas estratégias, né? Sim, uma estratégia mais agressiva, etc. Sei lá, ele pode ter mitigando riscos, né? Portfólio, exato. Então eu consigo ver isso também. Mas pode ser legal você conseguir descobrir, tentar fazer uma inferência qual que é o subconjunto aí dentro dos que seriam potenciais clientes. Porque esses 20, 30 milhões, embora represente o todo, eu consigo ver vários deles nem dando bola, assim. Já estou feliz, já tenho, não quero. Ou até mesmo também, outra coisa que o indicador ele tem valor pelo status que ele cria, né, uma parte meio de marca, ou pelos resultados que ele entrega. Por isso que eu falei muito sobre resultado. Que eu falei sobre... Isso aqui vale em qualquer mercado, né? Assim, como que você se torna... Como que você convence o cara a te usar? Tem duas estratégias mais básicas. Uma é provando o resultado. Assim, quem usa o meu sistema tem esse resultado. E pode ser qualquer coisa. Pode ser um sistema para restaurante, pode ser um sistema para... Quem usa tem esse resultado, quem não usa tem esse outro. Então, por isso que eu insisti em ter um robô, conta aberta e tal, tudo mais. Porque você vai para a linha de comprovação. O outro lado é a construção de uma marca. Esse indicador ficar tão conhecido, tão famoso, como tantos outros que existem ali, para quem é do mercado financeiro conhece, né, que vira uma grife, né? Exato. Assim, esse indicador é do caramba, ele tem uma estratégia vencedora e tal, tudo mais, vira uma grife e daí ela passa a ter um valor percebido maior, as pessoas vão viralizar mais, etc. Então, enquanto você não tem a marca, né, a grife, me parece que a estratégia ela parte mais de resultado. Sim, e é bem isso, a ideia de a gente automatizar a execução, a gente vai criar isso, eu acho que é uma ideia bem válida, mas não vamos deixar de ter um humano seguindo ali o GPS, né? Agora, cara, você entrou no melhor assunto. 80% dos usuários de indicadores que é pago, eles não estão contentes.
80% existe ali a frustração. Não existe um líder alemão no setor. Pulverizado. A maioria promete algo e não entrega. Então, a frustração acontece na mesma hora. Então, eles não conseguem reter ali o cliente. O cliente vem, testa um, não gosta, exclui ele, ele vai testar outro. Então deve ter um churn alto, assim. Gigante. Há outras empresas. O nosso, se Deus quiser, ele não vai ser. Então, eu já contratei o serviço dos nossos concorrentes. Tá? Os nossos concorrentes, eu posso dizer o nome? Pode. É a Lux Algo, é o nosso maior ali concorrente. E eles têm ali um indicador que é pago, custaria entre 59 a 69 dólares por mês. Eles têm 44 mil usuários ativos. É um valor que é recorrente extremamente alto, mas que no decorrer de acabar um mês e iniciar outro, o número de usuários ele cai e volta, cai e volta. E eu acompanhei isso acontecendo. Então tem um churn ali e depois tem... Investem mais em marketing e fisgam outros. E esse daí é, entre aspas, o líder do mercado. Mas tem um churn que é natural, tá? Que independe disso. Sim, concordo. Mas o que acontece? É um setor que não existe o líder. E o líder, que era a Lux Algo, o líder começou a entrar em ramos de IA. Então, eles ainda têm o indicador que é ótimo, prêmio, etc. Mas eles deram um passo atrás e começaram a vender uma IA lá deles que transforma palavras em um indicador ou em uma estratégia. Entendi, eles foram para uma camada ainda mais software, assim, então. Mas esse mercado, pelo porte dele, ele é grande o suficiente para ter vários players. Isso aí não é um mercado que tem um cara que domina tudo. Isso aí é tranquilo. Sim. Uma coisa, Adalberto, a gente vai precisar encerrar. Me diz aí, tem algum BO grande que te paralisa hoje? Olha, é mais ali a questão com a frustração de clientes em relação a outras empresas que o segmento é igual ao nosso. A gente tem que romper essa barreira. Tem que desenhar um negócio. Tá. Que frustração é comigo mesmo. Ó, eu te falar um negócio. Vou tomar choque de novo, olha lá. Vamos lá. Aí, cadê? Não, então tem que dar um soco nela antes. Adalberto, seguinte, cara. Tem uma parada sobre excelência que ela é um veneno. Tá? Tem uma multinacional. Primeiro eu vou dar o prólogo aqui. Tem uma multinacional que uma amiga minha trabalhou lá e ela falou, cara, a palavra excelência matou essa multinacional. Por quê? E essa multinacional, ela era sinônimo de inovação no mundo. Uma multinacional americana. O que aconteceu? Enquanto eles estavam preocupados em fazer a coisa perfeitinha, que funcionava e tal, tudo mais, os chineses faziam 100 versões daquilo. Uhum. E uma das 100 versões dos chineses era excepcional. Então eles faziam muitas coisas, botavam para rodar e tal. Então a primeira coisa que eu queria provocar, assim, toma muito cuidado com a palavra excelência, porque ela é um paralisante. Não existe negócio no mundo que é perfeito. Um dia eu estava numa reunião de planejamento estratégico numa startup que eu invisto e a discussão era o seguinte, o NPS deles, se eu não me engano, era 90 ou 95. NPS é Net Promoter Score, que é um índice global que várias empresas no mundo usam para qualidade, e 90 é altíssimo, é extremamente altíssimo.
E daí, beleza, estamos lá no planejamento estratégico, o cara coloca assim, meta, NPS acima de 90, 95. Eu falei para ele, ok. Se você pretende manter esse nível de qualidade, saiba que você não vai crescer. Não tem como sustentar esse nível de qualidade numa empresa de alta escala. Não tem como. E daí eu mostrei para ele. Pode procurar, pessoal, aí publicamente na internet. Qual que é o NPS da Apple? Qual que é o NPS do Google? Pensa numa empresa da hora aí. Empresa que tem um serviço do cacete, que você gosta muito. Qual que... Fala uma empresa, Adalberto. Uma empresa que você gosta do nível de serviço dos caras. Eu sei que é difícil. A gente é brasileiro. Fala uma qualquer, pode ser global aí. Mas a Apple é conhecida por isso. Porque a Apple, se você chegar... A NVIDIA. NVIDIA. Então, cara, olha o NPS dessas empresas públicas. É público em geral isso aí, tá? Você vai ver que a Apple, que tem uma política do tipo, você chegou com o celular lá e te dá um outro. Eu já precisei trocar celular na Apple, é do caramba o serviço dos caras. Sim. Eles não perguntam se você derrubou, não sei, assim, troca. Então eles têm um nível de serviço muito, muito alto. Piorou um pouco nos últimos anos, mas é extremamente elevado. Ainda assim, se eu não me engano, o NPS da Apple era 60 ou 70, tá? Eu não lembro de cabeça. O ponto é o seguinte, então, toma cuidado com esse negócio de frustração, por quê? Ter empresa significa gerar frustração. É impossível você ter uma empresa relevante e não gerar frustração. Entendi. De 50 a 70%. Cara, quanto que é? De 50 a 70%. NVIDIA, É isso aí, ó. NVIDIA, Apple, tudo 50. Obrigado. 50, o El tá aqui me assessorando aqui. 50 a 70 é o NPS de empresas top, top, top. O que significa? Ter uma empresa é a arte de frustrar os outros. E aí eu vou trazer uma experiência do gringo que é importante, cara. Porque lá dentro tinha uma galera que, como a gente criou uma headline, que é o gringo é o melhor amigo do motorista, e isso de verdade estava impregnado dentro da nossa cultura, isso começou a virar um medo de errar. Não, mas a gente não é o melhor amigo do motorista, não posso errar. Vocês têm que, até, assim, em que mundo vocês vivem? Amigo erra. Assim, não sou um brother, eu não faço merda contigo. O que você faz quando você erra com um amigo? Número 1, pede desculpa. Cara, perdão, fiz merda. E a segunda, tenta consertar a merda. A primeira é reconhecer e pedir desculpa, e a segunda é arrumar a cagada que fez. Então o que eu tô querendo dizer? Você vai frustrar, tudo bem. Pega esse cara que você frustrou e dá atenção para ele. Devolve o dinheiro dele. Você não tá pelo dinheiro. Cara, eu te frustrei, deixa eu ver, abre aí o seu resultado, deixa eu ver suas contas, tal. Cara, de fato, o resultado foi tal, decepcionei, toma o dinheiro de volta, sei lá, dá um jeito de mitigar essa frustração. Agora, se você ficar com esse medo, você não vai crescer, cara. Tem uma coisa dentro do iFood que era importante, que é assim, ó, de todos os pedidos que tinham no iFood, vou falar lá atrás, 10% dava problema, que é a história meio que do iFood. De cada 100 pedidos, 10 dava pau. Então, 10%. Só que imagina, na época lá a gente fazia 20 mil pedidos. 20 mil pedidos, 2 mil pedidos com 2 mil problemas por mês. Lá no comecinho. Fomos crescendo. Foi aumentando a quantidade de pedido. Né? Então, assim, aqui eram 20k pedidos. 10% de problema, 2k. Lá pelas tantas, a gente já estava fazendo 200 mil pedidos. Se a gente mantivesse o mesmo nível de eficiência, a gente estaria com 20 mil problemas, a gente estaria lascado. Daí o que acontece? A gente vai forçando os processos, os produtos, a empresa, atendimento e tal, a reduzir isso aqui. Fazendo 1000 coisas. Daí esse número, por exemplo, já era de, sei lá, nessa altura do campeonato, 2%. Então aqui, 2% dá 4K, né? 4K. Então, 4 mil problemas. Então veja que a empresa cresceu 10 vezes, mas a quantidade de problemas cresceu 2. Por quê? Porque eu fui aumentando a eficiência. E essa eficiência é em tudo que você possa imaginar. Exemplo, o motoboy pegou uma comida e ele está indo na direção contrária do cliente por muito tempo, vai dar merda. E a gente já se antecipava, falava com o motoboy, cadê você? Daí, se ele não atendia, a gente já mandava o restaurante fazer outro, já mandava outro motoboy fazer. Você entendeu? Que a gente começa a se antecipar e resolver problemas antes que eles aconteçam. Uhum.
Daí esse número vai indo, vai indo, vai indo. Hoje eu não sei, mas digamos, hoje o iFood talvez tenha 0,1%. Só que tá uma coisa, quase 200 milhões de pedidos por mês. Aí eu não vou saber fazer a conta, quanto que dá? Dá 200 mil, né? 200 mil. Porque 1% seria 2 milhões, então 200 mil problemas. Então o que acontece? Tem gente pra cacete no atendimento do iFood, tá? Sim. Eu sei que tem IA, esse caramba 4, mas ainda hoje tem gente pra cacete lá. Mas veja bem, o salto que deu em quantidade de clientes e o salto que deu em problema é desproporcional, porque você aumenta a sua eficiência. Então toma cuidado, porque você vai frustrar. Antes a gente frustrava 10%, 2 mil pessoas, depois passou a frustrar 2%, que é 4 mil pessoas, depois 0,1%, 200 mil pessoas. Se você ficar preocupado com essas 200 mil que você frustrou, você não vai atender 200 milhões. A escala. Eu não vou escalar. Então, incorpora isso. Não existe excelência. Não existe. Não existe nenhuma empresa que é 100%. Não existe. Não criaram essa empresa na face da Terra e não vai existir. E se você tiver medo da frustração que você gera, você está gerando um bloqueio de escala. O que você precisa fazer, e aí eu pego o aprendizado do gringo, que eu acho do caramba, aceita que vai dar errado, pede desculpa e dá um jeito de arrumar. Exato. Sabe o que aconteceu no gringo? Não. Gringo, e é público isso. A gente chegou, eu não sei hoje, mas a gente chegou a bater 9,8 no Reclame Aqui. Caraca. E 9,8 não é que é bom, é excepcional. A gente chegou a virar top 3 de todos os Reclame Aqui do Brasil, de todas as categorias, de tudo, todos os portos de empresa. Mas qual que era o princípio? A gente escutava o cliente, reconhecia o nosso erro, pedia desculpa e dava um jeito de consertar. Agilidade, ela tá ligada em eficiência? Tá, se responder rápido o cliente é uma coisa que é fundamental. Por isso que usar AI é tão importante para atendimento. Tem gente que acha que, mas AI vai desumanizar. Isso é balela, cara. O cliente tá com um problema, quer que resolva. Imagina que você tá, sei lá, sua comida não chegou. O seu objetivo não é falar com alguém, o seu objetivo é que a comida chegue. Se você consegue desenrolar isso com AI, melhor. Deixa o humano para desenrolar os problemas graves. É do tipo, chegou o motoboy, tá na minha porta e tá armado. E aí, o que eu faço? Chama a polícia. Você entendeu? Assim, deixa as pessoas para os problemas graves. Mas com certeza, velocidade conta. Então tá. Eu posso só tirar uma dúvida antes de acabar? A questão da comunidade. Você acha que para esse ramo é o mais importante estruturar realmente a comunidade, ou na sua visão a gente já deveria arriscar a deixar o produto na prateleira? Eu particularmente curto você vender via propaganda. O motivo é você consegue de modo mais profundo entender o valor que você está agregando, o quanto que a sua proposta de valor faz sentido, o quanto o seu valor faz sentido. Então é como se você testasse tudo sem interferências. Você testa a sua oferta. Quando você vai para a comunidade, você começa a envolver efeitos emocionais e efeitos de grupo, efeito manada, tal, que eles são bons para reduzir o CAC, mas que eles não são tão bons para você entender se o seu core está funcionando bem. Entendeu? Então, meu ponto de vista, coloca um pouquinho de dinheiro em ads e joga para uma landing page, explica o básico do básico e já tenta converter o cara. Daí você já vai entender qual é o tipo de anúncio que chama atenção, qual é o tipo de promessa, qual é o tipo de comunicação, daí o custo do CAC. Você começa a entender o seu business. E esse é o pior caso de todos, né, que é o pago, a mídia paga. Daí depois você usa a comunidade para baratear absurdamente o custo. Você mencionou isso. E na sua área, com certeza, a comunidade é um redutor absurdo de CAC. Mas eu tomaria cuidado porque construir comunidade leva tempo. Já fazer teste com ads você faz hoje. Então, cuidado para não colocar a comunidade como uma desculpa para não lançar. Para você ficar empurrando, porque criar uma comunidade você vai ter que botar energia, vai ter que botar energia. Já criar o ads e deixar o produto ali na prateleira é algo que
É porque se você colocar já na prateleira e não começar a vender, você vai descobrir vários motivos. Você vai descobrir que o preço está errado, se a comunicação está errada, você está apontando para a direção errada, alguma coisa está ruim, cara. Eu iria nesse caminho. E a comunidade você vai construindo aos poucos, porque leva tempo para construir uma comunidade saudável e forte. Beleza? Beleza, meu querido. Alberto, valeu, bom demais Obrigado ter pela aqui. oportunidade, viu? Fica com Deus, vamos tirar uma Amém, com Deus fotinha ali. também.